Vamos à palavra de Deus. Eu falei ontem a respeito do jejum. O jejum que é uma arma que foi esquecida no tempo no meio da igreja. A igreja deixou de jejuar. A igreja considerou o jejum como algo obsoleto. A igreja disse que o jejum é da lei. A igreja disse que o jejum é do passado. A igreja disse que o jejum terminou até Jesus Cristo. O único que devia jejuar, depois disso, ele jejuou por nós e nós não precisamos jejuar. A igreja disse, eu preciso jejuar para quê? Jesus já jejuou para nós. Mas o mesmo Jesus disse assim, enquanto o esposo está com vocês, vocês não precisam jejuar. Mas um dia o esposo vos será tirado e vocês vão jejuar naqueles dias. E esse esposo é ele mesmo, Jesus. E foi tirado como está escrito no livro do profeta. Glória a Jesus. E aquele que será tirado da terra e nunca mais vai experimentar a morte. E quem vai contar os anos da sua vida? Porque ele vive para sempre. Sim, esse é o esposo que foi tirado. Quando Jesus estava aqui, os discípulos não precisavam jejuar. Agora que Jesus foi tirado, os discípulos precisavam jejuar. E os apóstolos tomaram essa arma com eficiência, com eficácia, usaram o jejum como uma arma para explodir o mundo. Aqueles poucos discípulos colocaram o mundo com as patas no ar. Não foram em todas as nações, mas nos lugares onde eles foram, as patas dos poderes das trevas ficaram no ar. O inferno ficou escancarado, almas foram libertas, assim como Paulo, glória a Jesus Cristo, que foi para a cidade de Éfeso, e ele mudou aquela cidade, aquela metrópole que era a cidade de idolatria, que adorava a deusa Diana. A Diana, sim, que era reverenciada em toda a Europa, Ásia, sim, todo mundo reverenciava aquela deusa Diana. E foi lá Paulo e pregou a mensagem da cruz. E foi lá Paulo, o homem de oração e jejum, e esmagou Diana. E o povo se converteu a Cristo. E jogaram livros da magia negra da Diana, imagens de escultura de prata, ouro da Diana. Jogaram no mercado. E o mercado ficou o brinquedo das crianças. Até que Demétrio fez ciúme e levantou perseguição contra Paulo. Porque Demétrio era um artifício que fazia imagens da Diana e ganhava muito dinheiro com isso. E os seus negócios foram à falência. E eu vou falir os negócios da igreja católica. A igreja católica vai entrar em falência, porque o povo daqui a pouco não vai comprar mais imagens de Maria, nem do Cristo Rei. Você crê, diz amém. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte. Preste atenção. Tudo que eu falo vai acontecer. Ainda que não estava para acontecer, vai acontecer. Bem forte para Jesus Cristo. Aleluia. Ouviu? A igreja primitiva jejuou. E o jejum, falei ontem, é uma arma poderosa para destruir as fortalezas de Satanás. Eu disse que o jejum é uma arma poderosa que traz, glória a Deus, avivamento na igreja. Porque não haverá avivamento sem a vitória espiritual. É preciso recuperar os territórios que estavam na mão do inimigo. E quem vai recuperar os territórios sem usar a arma da oração e jejum? É impossível. O jejum é o poder na boca, na vida do crente. Associado a isso que eu vou falar aqui, quer o jejum, quer a oração, essas duas armaduras, essas duas armas andam juntas. Eu vejo Paulo que dizia que ele jejuava muito e também dizia que também orava muito. Muitas vezes em vigílias de quê? De oração. Não é vigília de danças, não é vigília de fazer como é? Caligrafia, não sei como é que chama aquilo aí. Vigília de serenatas, vigília de sentar-se na mesa para comer, como as vigílias da igreja católica na missa do galo. Na missa do galo os católicos às 0 horas se sentam para comerem e beber. Mas os homens de Deus fazem vigílias para passar a noite em oração. E Paulo disse que passava muitas noites em oração e também muito jejum. E agora vê o que fez Paulo. E você é chamado a essa geração para continuar com a obra do Calvário, com a obra de Jesus Cristo para resgatar as almas. Ai da igreja que não jejuar e orar. Ai do crente que não orar e jejuar. Mesmo Jesus disse, vigiai e orai em todo o tempo, para que sejais havido digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer entre vós e poder ficar em pé diante do Filho do Homem. Diante do Filho do Homem. Diante do Filho do Homem.
Glória a Jesus. Por que as pessoas estão caindo? Por que os crentes estão caindo? Por que as pessoas estão voltando para trás? Por que os ministros estão se corrompendo? Por que os pastores estão desfalecendo? Porque eles nunca comeram na mesa do Senhor. E para você comer na mesa do Senhor, tem que deixar de comer para comer. Olha só, isso é muito forte, né? Deixar de comer o alimento físico para comer o alimento espiritual. Aleluia. Na mesa do Senhor. Ouviu? No jejum você vai se alimentar. No jejum você vai ter visões. O jejum vai abrir a sua mente. O jejum vai levar você a ser um homem lúcido, inteligente e sábio. O jejum vai levar você a crescer no espírito para alcançar a estatura completa de Cristo. Jejum é terrível. É poder que Jesus deixou. É uma arma poderosa para você vencer os teus inimigos. E a igreja está dormindo. E a igreja está comendo. Veja o que o profeta, Deus fala através do profeta, a respeito dos profetas do passado. E ele disse assim: esses aqui são cães gulosos. Estão de atalaia, mas fazem o quê? Estendem o quê? As mesas e as camas. Veja só, uma é a cama e outra é a mesa. Quando está se falando da mesa é para comer. E quando está se falando da cama é para quê? Para dormir. E o atalaia é o vigilante, é o vigia, que fica na torre de vigia para controlar o inimigo, para ver quem vai vir. E todo crente é vigia do Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós somos guerreiros, nós somos militantes, nós somos do exército do Senhor. E temos que estar de prontidão. E o mesmo Jesus cobrou isso a Pedro. Pedro, nenhuma hora pudeste velar comigo? Nenhuma. Sim, quando está se falar de cama, é falta de oração. Quando está se falar de mesa, é falta de jejum. Assim como ele repreendeu os profetas do passado, que eram cães gulosos, que estavam de atalaia, mas também comiam e dormiam. Eu não estou dizendo que você não deve comer nem deve dormir, mas não te esqueças, a vida de jejum associado à vida de oração vai levar você a ser um cristão temido e destemido na terra e debaixo da terra. Aleluia! Bem forte para Jesus. Preste atenção. Vai ser temido e você vai ser destemido. O inimigo vai temer você e você será destemido diante dos poderes das trevas. Ó cristão, se você não viver uma vida de oração, você está perdido, você vai desfalecer, você vai cair, você vai ser preso, você vai pecar, você vai desistir, você vai se frustrar. O exemplo de oração está aqui, no livro de 1 Reis, capítulo número 18. Sim, lê comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Não, 18 não, calma aí. Versículo, 18, capítulo número... Aleluia. 18, capítulo número. Glória a Jesus. Vamos começar no versículo 43. No versículo 42 diz assim: e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não que apanhe. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Presta bem atenção. O mesmo Acabe havia fechado os céus. 3 anos e meio, os céus não derramaram chuva nem orvalho. Elias ficou, mesmo Acabe não, mesmo Elias ficou irado por causa do pecado de Acabe e Jezabel e da nação, com seus falsos profetas. Elias foi até Acabe e disse assim: senão pela minha palavra não vai cair chuva nem orvalho na terra.
E veio a palavra do Senhor a Elias: esconde-te junto, aleluia, de Querite, porque Elias há de procurar para ti. Aliás, Acabe vai procurar para matar você. E assim Elias se escondeu em Querite, nas matas, e ficou lá, glória a Jesus. E depois foi para Serepta. E 3 anos e meio depois, e veio a palavra do Senhor a Elias: apresenta-te, Acabe, porque eu vou derramar chuva na terra. E Elias se apresentou, saiu lá de Tiro, de Sidom, e veio para a terra de Israel. E foi até, aleluia, a capital do reino de Israel, onde estava Acabe. E se apresentou a Acabe e disse: Acabe, manda aí todo o povo na montanha, os profetas da tua mulher, e você também suba lá, porque Deus vai fazer alguma coisa. E Acabe mandou subir toda a nação na montanha, e todo o povo, e subiu no monte, e assim houve um desafio, como eu tenho chamado, o duelo da cruz. E assim Elias prevaleceu, o Deus de Elias derramou fogo, e o Deus dos profetas de Baal ficou mudo, calado, surdo, não pôde ouvir nem falar, e nem tocar nem andar. E assim Deus, para cumprir a sua palavra, Deus falou: vou dar chuva à terra. Promessa de Deus. Vou dar chuva à terra, promessa de Deus. Mas para que a promessa se cumprisse, Elias conhecia o segredo. Ele tinha que fazer alguma coisa. Amém? Você tem promessa? Todas as promessas da Bíblia são tuas. Mas para ele se cumprir, você tem que fazer o que fez Elias. Você crê, diz amém? Bem forte para a rei da glória. Mais forte, mais forte. Viu? O que Elias fez? Depois que despachou os profetas de Baal, a Bíblia diz que subiu no cume da montanha, dobrou o joelho e começou a orar. Dobrou o joelho e começou a orar. E mandou o seu discípulo: vai ver a nuvem, vai cair chuva. E o discípulo foi, espreitou e não viu nada. E voltou e disse: o céu está branco, meu mestre, meu senhor, nenhuma nuvem. Elias disse: volte lá 7 vezes. E na 7ª vez o rapaz viu uma nuvem bem pequenininha, no tamanho da mão de um homem. E ele veio com desdenho e disse: meu senhor. Apareceu na verdade uma coisa preta, aparentemente como uma nuvem, mas porventura no tamanho da mão de um homem poderia dar chuva na terra. E Elias era homem de fé e disse a ele: seu incrédulo, seu descrente, vai, corre, diz a Acabe, vai cair grande chuva, diz a ele para comer e beber, para correr, senão vai molhar. E Acabe estava a comer. E ele foi e disse: o meu senhor disse para você se apressar, senão vai molhar. Enquanto ele estava a falar, e o céu começou a ficar negro, e todo o céu ficou coberto de nuvens. E depois caiu uma grande chuva. Uma grande chuva bateu em Israel depois de 3 anos e meio. Sim, e nós estávamos a viver os dias da secura na terra. A terra estava seca, sequíssima. Não havia chuva, nem ventos de Deus se assopravam na terra. E veio falsa chuva e veio falsos ventos. Sim, os falsos profetas moveram a terra com falsos avivamentos. E o povo se alegrou na carne. Não, mas era necessário que houvesse homens que dobrassem o joelho na terra, se dobrasse os joelhos e orasse como fez Elias. Esse é o exemplo de oração. O que significa? Torne lá 7 vezes. Para você e eu, significa perseverança na oração. Você crê, amém? Sem a oração não há chuva. Essa chuva são as bênçãos. Essa chuva é avivamento. Essa chuva é a glória de Deus. Essa chuva é o poder de Deus. Não há poder, não há glória, não há bênção, não há vitória sem uma vida de oração. E nós temos que perseverar, porque se você for um homem apressado, nunca vais receber nada de Deus. Depois de haver desfeito a vontade do Senhor, precisais de paciência, porque o que há de vir, virá. Se tardar, vocês devem esperar, porque certamente virá. Pois o meu justo vive pela fé. Vive pela fé. Vive pela fé. Vive pela fé. Viu? Orar. O que é isso, orar? Tem gente que me liga, me ensina a orar. Eu falei: não sei como te ensinar a orar. Sei orar, mas não sei como te ensinar a orar. Oh, como assim? Eu falei: eu lhes falo, vai falar com Deus. Orar é falar com Deus. Eu falei: alguém te ensinou você a falar com teu pai? Ah, não. Então, quero que eu te ensine a falar com teu pai. Dobra o joelho e fala com ele. É a coisa mais fácil, é orar. Mas o difícil é permanecer em oração. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo.
Sim, todos oram, mas perseverar em oração não é coisa de todos. Por isso, já vos falei outro dia na oração agonizante e volto a falar aqui. Tem o orar e tem a vida de orar. Uns oram, mas são poucos que têm vida de oração. Somente os que têm vida de oração verão Deus. Porque a vida de oração vai levar eles a serem santos, a se santificarem. A oração e os seus efeitos. Oh, aleluia! É falar com Deus e Deus responde às orações dos justos. É falar com Deus, mas também assim como o jejum, a oração é uma arma de guerra. Orar como o jejum é trabalhar com Deus. Quando nós vivemos uma vida de oração, estamos nas batalhas espirituais com os poderes das trevas. E eles não vão fugir com palavras persuasivas de sabedoria de homens. Não vão fugir com concílios, nem com congressos, com teologias, nem com reuniões, não, glória a Jesus. Eles vão fugir com o joelho no chão. Homens de oração vão afugentar os seus inimigos. Homens de oração vão recuperar os territórios perdidos. Homens de oração vão ser respeitados na terra. Ô terra, orar. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Orai sem cessar. Olha o que Jesus fala. O dever de orar e nunca desfalecer. Olha o que Jesus fala. Glória a Deus. Vigiai e orai sempre, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de vir e estar em pé diante do Filho de Deus. Bem falou aí o meu amigo, o rapaz aí, o meu conterano, o brigadeiro, ele disse assim: epa, eu fico muito admirado contigo. Não leia a Bíblia, mas fala a Bíblia. Eu falei: brigadeiro, a Bíblia está aqui. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Glorifique a Deus. Ouviu? E por quê? E você está pensando que a Bíblia vai estar aqui somente por ler a Bíblia? Não. Muitos leem a Bíblia, mas até hoje não têm o conhecimento exato. Tem que viver a oração. A oração é o momento que você tem com Deus. Um momento ímpar com Deus. Particular com Deus. E muito importante e não menos importante. Para você estar com Deus. Não somente para lutar com os poderes das trevas. Para falar com Deus. Também para receber de Deus. Na oração você será saciado. Na oração você será visitado. Na oração o Senhor vai te dar de comer. Aleluia, o rolo. Quem viu no Zoom? Apareceu uma fotografia minha e atrás tinha lá espécie de uma espada, espécie de um rolo. Quem viu? Bem forte para Jesus Cristo. As pessoas lá fora estão a me perguntar: mas que sinal é esse estranho? E eu estou a lhe dizer: espada e também é rolo, porque o mesmo rolo é a espada do Espírito, o rolo da palavra. Antigamente a palavra era enrolada através de rolos chamados pergaminhos. Sim. Ouviu? E esse rolo é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é a espada do Espírito na boca daquele que vive uma vida de oração e jejum. Aleluia! O homem de oração tem a palavra de Deus no seu coração e na sua boca. Quando ele abrir a boca para falar, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Não somente para ferir os poderes das trevas, mas para penetrar nos corações dos homens, para discernir as intenções dos homens, para, oh glória, esquadrinhar os homens, para ir no lugar mais profundo, dividir a alma e o Espírito. É a palavra ungida, é a palavra de poder, é a palavra que converte, que transforma, que regenera. É a palavra que levanta os caídos. É a palavra que tira as escamas nos olhos. É a palavra que cura os enfermos através de uma vida de oração. Você crê? Diz amém. Glória a Jesus. Somente com oração se abre os céus. Os céus estavam fechados. Os céus estavam fechados 3 anos e meio. Quando a terra não está a chover, é porque os céus estão fechados. E vamos agora inverter para o tempo da graça e verdade. Quando a terra não foi a ser visitada por Deus, aquilo que nós chamamos de avivamento, é porque os céus estão fechados. E é preciso abrir os céus. Nunca os céus se abrirão com palavras, mas é com orações. Você crê? Diz amém. Elias acabara de pregar: se Jeová é Deus, seguiu. E se Baal é Deus, seguiu. Mas antes lhes falou: por que vocês estão a coxar em 2 corações? Por quê? Escolha um. Pregação. Não abriu o céu. Você crê? Diz amém. Não abriu o céu.
não abriu o céu, mas só abriu o céu quando ele dobrou o joelho. O mesmo Jesus abriu os céus quando ele orou pela primeira vez, como está escrito na Bíblia. E Jesus saiu da água do Jordão e levantou o seu rosto no céu e orou. E a Bíblia diz que os céus se abriram e desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba e pousou sobre ele. E uma voz soou do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me tem comprazido, em quem me tem comprazido. Ouviu? Quando o céu se abre, Deus fala e os humanos vão ouvir a voz do céu, do céu, do céu. Quando o céu se abre, a chuva cai e os humanos vão se alegrar, porque a Bíblia diz que a chuva cai para regar a terra, e a terra, quando ela é regada, é abençoada por Deus, porque o camponês vai tirar, aleluia, o fruto do seu trabalho. Mas uma terra que não recebe chuva, glória a Jesus, vai ser destruída. Uma terra que não recebe chuva está amaldiçoada. Uma terra que não cai chuva, e por isso as vossas igrejas estão caídas por falta da chuva. Vossas igrejas estão frias por falta da chuva. Estou mandando recado a todos vocês: vossas igrejas são frias por falta da chuva, e vocês não buscaram a chuva. Vocês queriam que Deus vos visitasse na normalidade. Vocês queriam avivamento com as mesas estendidas e as camas? Não. A chuva só cai quando nós dobramos o joelho. Mas que tipo de orações? Orações soltas? Não, é viver a vida de oração, agonia na oração, orações agonizantes e profundas, assim como as orações de Isaac. Isaac orava instantemente pela sua mulher Rebeca, e a mesma Rebeca concebeu através das orações do seu marido. 20 anos orou instantemente. E o velho Tiago diz assim: Elias era um homem com as mesmas paixões que nós temos, e ele orava e o céu se fechava, e voltava a orar e o céu se abria. Bem forte para a Rei da Glória. Ouviu? Elias tinha sangue. Elias tinha sangue. Elias tinha carne. O joelho de Elias doía, mas ele dobrou o joelho. E o seu discípulo desdenhou e disse: não há chuva nenhuma na terra. E assim muitos também estão a desdenhar. Estão a dizer: não há chuva. Eu vou vos mostrar a chuva. Eu vou fazer cumprir a palavra de Deus na terra, através do profeta Isaías. Alguém já sabe essa palavra? Quem sabe? Toda a terra estará cheia da glória de Deus, e toda a carne vai saber que foi a boca do Senhor que isto falou. Bem forte para Jesus Cristo. Chuva. Oh, homens de oração. Homens de oração são os chamados os valentes de Deus. Não é os vossos generais de fé. Não é general de fé. Não existe generais de fé. Generais de guerra. Aleluia. Não há fé sem a vida de oração. Não há fé sem a vida de jejum. Você crê, diz amém? Porque a mesma fé ele cresce. E a fé dos meninos não resolve quase nada. Deus tem que usar a sua graça. A fé dos meninos é aquele que grita aí: ajuda a minha incredulidade, ó Senhor. E o Senhor ajudará a incredulidade daqueles que têm pouca fé. Homem de pouca fé, por que você duvidou? A pouca fé vai lhe fazer duvidar. Mas nós temos a certeza que o que nós falamos Deus vai fazer. Por quê? Recebemos isso com o joelho no chão. Uma vida de oração. Isso não tem idade. Sim, jovens, mulheres, homens, esposas, esposos, pastores, obreiros, sim, membros, grupo coral, cantem. Sim, até para cantar, para Deus se mover no meio do louvor, é preciso uma vida de oração. Bem forte para Jesus Cristo. É preciso uma vida, mais forte ainda, é preciso uma vida de oração. Até para você e eu recebermos o dinamite celestial, ou então o revestimento do poder, precisamos orar, e orar, e orar, e nunca desfalecer. Pois ele disse: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E eles não saíram, mas permaneceram em oração. E as mulheres, viu? As mulheres também estavam orando. Não somente os apóstolos, e as mulheres oravam, 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 até que os céus se abriram, e foram visitados, e ouviram vozes. Então assopraram ventos, viram línguas de fogo, glória a Deus, e todos falaram em línguas estranhas, como falou a jovem aí. Bem forte para Jesus Cristo. Isso aqui é para começar. Isso aqui é para começar. É só para começar.
porque todos serão revestidos, serão visitados, serão revestidos do poder, não somente para falar em outras línguas estranhas, mas também para operar sinais e maravilhas. Somente com poder do alto os homens podem fazer maravilhas na terra. Somente com poder do alto os homens podem realizar proezas na terra, sinais e maravilha. Paulo era homem de muita oração e muito jejum, e ele operava maravilhas extraordinárias. Maravilhas extraordinárias. É incrível, glória a Jesus, a vida de oração. E o povo da igreja do século 21 não ora quase nada. A média do tempo da oração da igreja do século 21 é 10 minutos. Quem ora 30 minutos é valente no meio deles. Ai, mas Jesus estava a cobrar 1 hora. Nenhuma hora vocês podem orar. Nenhuma. E querem orar 10 minutos e querem ver Deus, e querem ver chuva, e querem ver avivamento, e depois ficam frustrados e vão correr atrás dos bruxos, e os bruxos vão lhes dar demônios para vir enganar o povo. Tem que dobrar o joelho e orar incessantemente, constantemente, nunca se desfalecer. Sim, dobra o joelho, continua, volte lá. A oposição, a agonia na oração. Quando você está a orar e está a sentir paz, então ainda não oraste. Quando você sentir agonia, aí é que você está a orar. Aleluia. Eu vejo o homem da cruz de joelho no monte das oliveiras, no lugar chamado Getsemane. Getsemane da vontade, sabe? E ele orava, e passou a noite em oração. E o jugo era muito grande, de tal maneira que o sangue saía nos seus poros. Sim, entrou em agonia. E pela primeira vez confessou: a minha alma está triste, profundamente triste até a morte. Ouviu? Sim. O sangue saiu nos poros, angustiado, aflito, de tal maneira que desceu um anjo para lhe confortar. E o conforto do anjo não retirou as agonias. Resista a isso. O conforto não tira a agonia. A agonia estava lá. É o jugo, é a oposição de Satanás. Mas ele insistiu, porque ele sabia que a vitória do Calvário estava em Getsemane. Aleluia. Calvário, não, você não entendeu. A vitória do Calvário estava nas orações de Getsemane. Por isso ele falou: vigiem e orem para não cair em tentação. E ele também foi tentado, mas não caiu em tentação. Você crê, diz amém. Mas os apóstolos caíram em tentação, mas Deus lhes recuperou. Pedro rejeitou o Senhor. Você crê, diz amém. Uma vida de oração. Tens que ter um altar de oração na tua casa. Não é levantar lá um altar, não. Não faça isso. Levantar lá umas pedras. Altar de oração no Espírito. Ter um lugar discreto, secreto. Um lugar onde você vai estar com Deus. Glória a Jesus. Onde você vai passar horas e horas. Você vai se gastar lá para chorar, para sentir as agonias de Deus. Glória a Jesus no teu corpo. E você, quando tiver a gemer, tem que dizer: estou sentindo. Ouviu, Mesaque? Estou sentindo o resto das aflições de Cristo no meu corpo. Estou sentindo as agonias do Getsemane. E você tem que dizer: Senhor, Senhor, estou quebrantado. Estou quebrantado. Eu só quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. E não se apressar para sentar em cima do cadeirão e assistir televisão uma noite inteira. Quando você fica numa televisão uma noite inteira, você está a perder. Aquela noite deveria estar em oração. Não queres dormir? Vai orar. Aleluia. É forte para Jesus. Oh Deus, Deus me levantou para levantar um exército na terra de homens guerreiros, mulheres guerreiras, homens de oração, homens de jejum. E vamos explodir com essa terra. E vamos acabar com a brincadeira da religião. Vamos expulsar os falsos profetas. Vamos expulsar os satanistas. Vamos expulsar os macumbeiros. Vamos expulsar a ditadura. Vamos acabar com a ditadura. Vamos destruir os ditadores. Vamos acabar. Glória a Deus. Homem de oração resolve o problema. Deus não precisa de dois. Se forem milhares, amém. Ainda que seja só um homem, esse homem vai resolver o problema. E eu estou aqui a resolver o problema de vocês. Bem forte. Agora, quando eu estou a dizer que estou a resolver o vosso problema, não é que vocês devem descansar. Vocês têm que entrar e seguir o meu exemplo. E viver a vida de oração. Isso também é maneira de levar a cruz. A cruz, a cruz. Sem a cruz não há vitória. Sem a cruz ninguém vai ver Deus. A cruz é sacrificar o seu corpo como sacrifício vivo. E é santo, agradável a Deus. Orar.
e nunca desfalecer. E se o diabo se levantar por causa das tuas orações, saiba disso. Nisso está a tua bênção. É mister que eles se levantam, mas você nunca vai desistir. Sim. Tem que ser um homem, olha, quando você vive uma vida de jejum e oração, você vai se tornar na terra um homem determinado, um homem de fé, um homem de coragem, um homem de atitude, um homem perseverante, um homem paciente, um homem humilde, vai ser quebrantado. É a oração que rasga o véu. Há um véu no coração de cada crente, há um véu no coração de cada homem. Enquanto esse véu se levantar, você não pode ver o santuário do Senhor. Enquanto esse véu estiver de pé, você não pode entrar no santo dos santos do Senhor. E alguém diz, mas o santo dos santos foi aberto pelo sacrifício de Jesus. Oh, pelo sacrifício de Jesus o véu se rasgou e um novo caminho se abriu. E nós podemos trilhar nesse caminho pelo sangue de Jesus. Mas dentro de ti há um santuário. Esse aqui você que tem que abrir ele. Tem que abrir a porta do santuário. Tem que rasgar o véu no teu coração. Enquanto está de pé o véu, você não pode ver Deus. Aleluia. Vem forte para Jesus Cristo. Rasga o seu coração, rasga o seu coração. Ouviu? O mesmo Deus. Antigamente os israelitas, quando ficavam revoltados, faziam o quê? Rasgavam as suas roupas. E veio Deus lhes reprovou. Rejeito essas vossas atitudes. Agora vão rasgar os vossos corações. E como é que se rasga o coração? Orações agonizantes. Nenhuma hora vocês podem estar comigo em oração. Estão a orar 10 minutos, 30 minutos e são pastores. Como assim? Se o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, tem que ficar lá. Antes de subir no altar tem que orar. E assim a chuva vai cair. E quando a chuva cair, o povo vai se alegrar. O povo vai ver luz. João Batista fez alegrar os judeus. E veio Jesus disse assim, ele era a candeia que ardia no deserto. E também alumiava. E vocês se alegraram com a sua luz. Aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. Falta homens na terra. Faltou, ainda bem que já tem. Faltou homens na terra que tomassem a decisão de sacrificar as suas vidas e orarem e nunca desfalecerem. Sacrificaram seus corpos. Faltou homens. E alguém possa dizer aí, mas esse é ofício dos homens. Eu vejo a mulher que preparou o nascimento de Jesus juntamente com Simeão. Era uma mulher de oração e jejum. Manaana, aleluia. Manaana, a Bíblia diz que ele vivia uma vida de oração e jejum e não se afastava do templo. Orava noite e dia. E quando o menino nasceu, o Espírito transportou ele até o templo. E uma pessoa que ora tem a revelação do alto. Tem a visão do alto. A visão da águia. Não é essa visão da águia aí dos falsos profetas. Tem que ter a visão da águia. Tem que sonhar muito grande. Você pode sonhar e nunca vai acontecer nada. O meu sonho, eu tinha um sonho de ser o empresário mais rico da terra. Nem empresário me tornei. Aleluia. Mas homem de oração terá essa visão. Porque ele vai colocar o colírio nos seus olhos e vai poder contemplar a formosura do Mestre. Vão orar. Faz um desafio convosco mesmo. Não é com outras pessoas, contigo mesmo. Desafia a tua vida. Tu só tens uma geração. Só tens essa geração. Essa é a geração eleta e a última. E você nessa geração tens que fazer proeza. Tens que assinar o teu nome no livro, não somente da vida, no livro dos heróis, no livro da Aleluia Vermelho. Há um livro escrito com tinta vermelha, onde entram os homens imbatíveis, os homens que não mudaram as suas confissões, os homens que perseveraram naquilo que eles acreditaram, os homens que andaram com os joelhos desconjuntados na terra, homens de mãos cansadas, mas não desistiam de tornar a levantar. E o mesmo Paulo veio e diz assim: tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados. Sabe o que é joelho desconjuntado? Joelhos trêmulos. De tanto orar, oh Deus, meus joelhos estão enfraquecidos. De tanto jejuar, oh Deus, a minha carne emagrece. De tanto vigiar, oh Deus, os meus olhos se desfalecem. É isso, para expulsar os poderes das trevas. Eu tenho dito que a guerra demorou 27 anos porque eu era um ímpio. Se eu fosse crente, eu acabaria com a guerra muito cedo. Você crê, diz amém. Em pouco tempo que eu me converti, Savi me foi morto. Você crê, diz amém.
Bem forte para Jesus Cristo. Aleluia. Eu me converti em 98, 2021, 2002, né? Morre o chamado homem da guerra. Quando eu falo isso, o Mari grita, vão nos soltar da rádio. Eu falei, eu duvido. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Se não houvesse homem de oração, o MPLA ficaria 100 anos no poder. Mas não vai ficar. Você acredita também? Bem forte para Jesus Cristo. Não vai ficar. Não vai. Aqui tem agente secreto, né? Tem agente secreto, tem todo tipo aqui. Estou vos avisar, vão dar a informação que eu vou acabar com vocês. Aleluia. Vão dar informação. E você que é do regime, isso é contigo. Se você diz, ai, vou sair dessa igreja, pode sair. Ouviu? Por que está lá o Saddam Hussein, o homem lá da Coreia, a dominar o povo? Na China não tem igreja, ela tem. Por que o Partido Comunista maltrata o povo? Porque os crentes são covardes, tímidos, medrosos, preguiçosos. Não conhecem a Deus, amam as suas vidas. Aleluia! Por quê? Por que o catolicismo reina no mundo? Porque a igreja é covarde, a igreja é fracassada. Porque o reino é nosso, não é da grande Babilônia. Mas como poderia ser nosso se nós não despojarmos ele nas mãos da Babilônia? Como? Aleluia. Ninguém pode repartir os bens do valente se primeiro não quer maniatar o valente. Bem forte para o Rei da Glória. Por quê? Porque o islamismo domina a terra, maltrata, e todos ficam com medo do Islão. Por quê? Porque não há homens valentes na terra, com o joelho no chão, para calar Maomé e dizer Maomé não é Deus, em plena Meca, e gritar, dizer Maomé não é Deus, e não vão fazer nada. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Nós ouvimos aqui um cubano e uma nova cubana que nunca foi na Cuba falar espanhol da Cuba. Por que Fidel Castro morreu, substituíram ele, o outro saiu, continua o povo escravo? E não tem igreja lá? Tem. Onde está a igreja? Igreja covarde, igreja tímida, que ama as suas vidas, igreja das bolotas, igreja dos congressos, das teologias, das festas. Não, homens de oração chotam. Sabe quem destruiu o Império Romano? São os crentes do passado. Executaram ele, mas as suas orações vieram fazer efeito. Bem forte para Jesus. Ouviu? Bem forte, bem forte. Sabe quem destruiu a Babilônia? Sabe quem destruiu a Babilônia? São os crentes, os irmãos israelitas que estavam lá. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Mardoqueu, a Esther. Todo o sacrifício que eles fizeram aí arruinou aquele império. Você vai encontrar 4 anjos presos no rio Eufrates. Esses são os 4 arcanjos que dominavam a grande Babilônia da antigamente. Por que estão presos? Porque quando um reino tomba, os poderes são presos, os principados. E assim vamos prender o principado de Angola. 2029. Eu vou agarrar o principado de Angola. Eu vou lhe jogar no inferno. E essa nação será uma bênção. Essa nação será uma bênção. Se morrer 3 pessoas de Angola, de Cabinda ao Cunene, morreu muita gente. Ouviu? Uma vez falei isso há muitos anos. As meninas, uma delas estava a fazer curso de saúde, veio, poxa, não vai ter emprego na saúde. Eu falei, faz só. Bem forte para Jesus Cristo. Bem forte. Está onde aquela menina? Está onde? Levanta a mão. Está onde a menina que fez saúde aí? Não estava aqui, afinal do Guinamão? Não estava a ver a tua mão, pá. Está aí ela. E eu lhe falei, não, vai fazer só. Se morrer 3 pessoas em Angola, de Cabinda a Cunene, do Mar ao Leste, de 2029 em diante, morreu muita gente. Calamidade pública, notícia internacional. Mas hoje morrem quantos? Milhares. Onde está a igreja? Hã? A igreja covarde. Igreja dos tímidos, dos medrosos. Ninguém conseguiu desafiar os ditadores dessa terra.
Ninguém. Dos corruptos. Bem forte para Jesus. Sim. Onde estão? Onde estão os que dizem ser os apóstolos, os profetas? Os profetas foram levantados para repreender os reis. Você quer dizer amém? Mas esses aqui eram repreendidos pelos reis. Bem forte para Jesus Cristo. Hã? Onde estão? Está a pensar que é? É só ler a Bíblia? É abrir igreja? É fazer um curso? Tens que receber Deus, o poder do alto tem que te revestir e você ser imbatível, imortal, morrer. Você vai ver as mãos aí, está aí, está aí. Ficaste assustado, como é que um negro está a parecer branco? Aleluia! Bem forte para Jesus Cristo. Glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus. Está com medo, mamãe? Quieta, quieta. Bem forte, bem forte, bem forte. E eu lhe falei, presta bem atenção. Vai na tua terra. A palavra de Deus vai te seguir aonde quer que você for. E a espada do Espírito lhe seguiu. Vocês viram uma espada no sul? Significa desceu a espada do Espírito na terra. É o juízo de Deus. E a vingança de Deus, como está escrito, minha vingança, e eu vou dar recompensa. Aleluia. A espada desceu para ferir, para matar e para salvar. Bem forte para Jesus Cristo. E a espada lhe seguiu. E a espada lhe humilhou. E eu desafiei o Francisco para vir para Angola. Eles estão me ouvindo? Desafiei, Francisco, faça uma visita para Angola. Nunca vai fazê-lo. Nem o Tibi José fez isso. Nem o Cris vai fazer isso. Nem Benhim. Todos, venham os pequenos. Os grandes não vêm. Senão estão na urna. Você crê, diz amém. Essa é terra de Deus. Pois está escrito, da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores. Foi só os zelosos adoradores. A nação escolhida de Deus. O povo adquirido pelo sangue do homem de Golgota. E vocês precisam ir anunciar as boas novas em todas as nações. No tempo próprio, claro. E vocês estão a ser preparados para isso. Aleluia. Da além dos rios da Etiópia. Dos rios da Etiópia. Os meus verdadeiros adoradores vão me adorar em espírito e em verdade. Eis aqui a nação da além dos rios da Etiópia. Se enganaram os escravagistas. Se enganaram os ditadores. Se enganaram os portugueses. Se enganou o MPLA. Se enganou a UNITA. Se enganou a FNLA, que esses eram carne de canhão. Sim, aquela geração passaram, aleluia, no fio. Mas essa geração vai fazer proezas. Você crê, diz amém. Glorifique a Deus, aleluia. Se enganou o catolicismo, que achou que essa é uma terra fértil para ele. Se enganou o Papa, e ele disse, Angola é a minha nação. Se enganou o Edir Macedo, se enganou Afonso Nunes ou Simão Toco, se enganaram todos. Porque essa é a nação do Senhor. Todos serão libertos nessa nação. E essa nação é uma nação sacerdotal. Você crê, diz amém. Aleluia. Porque Melquisedeque se move na terra. Amém. Com vida de oração, chegamos aonde nós chegamos. E ainda vamos gemer para chegarmos aonde ninguém chegou. Aleluia. Vocês andam a brincar com a oração. Vocês não sabem o que a vida de oração traz. Vocês não podem imaginar o que é desfrutar da presença do Senhor, da glória do Senhor. Isso, das riquezas insondáveis do Senhor. Descobrir, glória a Deus, os tesouros da escuridade, as riquezas encobertas na presença do Senhor. Os mistérios sendo revelados, os enigmas sendo revelados. Vocês não podem imaginar andar com Cristo, aleluia. Vocês não podem imaginar o que é explorar o ouro celestial. Vocês não podem imaginar isso. A terra vai acordar. Aleluia. A terra dormiu ao som da falsa trombeta. Agora a terra vai acordar ao som da verdadeira trombeta. Então vão, abrem. Ou então façam uma vida de oração. Carreguem o ministério de oração sobre os vossos ombros. Orem sem cessar.
até os vossos descendentes vão ser visitados por causa do sacrifício que vocês fizerem hoje. O sacrifício de Abraão até hoje é visitado por Deus entre os seus filhos na carne. Porque naquele dia Deus jurou: Abraão, juro, porquanto você não me negaste entregar o teu único filho, eu também vou te abençoar grandemente. Seus filhos serão como as estrelas que não serão contadas, e eles vão possuir a porta dos seus inimigos, e nós vamos possuir a porta dos nossos inimigos. Aleluia. Uma vida de oração. E não deseja, não quer receber as bênçãos de Deus, as respostas de Deus já. É orar e nunca desfalecer. Se demorar, você deve esperar. Quanto tempo deve orar? Não tem tempo determinado. Tudo depende de Deus. Você faz somente a sua parte. Vai orando e Deus está trabalhando nas tuas orações. Até se tornar um gigante na terra. Até se tornar um homem forte no espírito. Pois como falei ontem, volto a falar. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Sim, e como você vai se fortalecer no Senhor? Não é porventura você doar a sua vida no Senhor? Aleluia. E aí você depois vai gritar: quando eu estou fraco, aí é que eu sou o quê? Forte. É forte para Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, orar e orar. Deveria falar, sabe, não consigo chegar no fim da mensagem. Eu queria falar ainda mais profundo, mas pronto. Olhei para a hora e tem que parar. Mas ainda estamos juntos. Uma profecia foi deixar na terra. Vossa casa vai ficar deserta. Mas vocês vão me ver. Bem forte para Jesus Cristo. Eu não digo, e não me vereis mais. Não, vocês vão me ver. Quem se lembra da mensagem que eu preguei no monte? Vai haver um novo Carmelo. Quem se lembra? Estamos a viver o Carmelo. Aleluia. Vamos despojar Luanda. A grande Babilônia de Luanda vai ficar envergonhado. Todos esses que estão nessa linha aqui, você vai ver, vão mudar de interesse como mudou Nelson. Nelson fugiu daqui por quê? Porque onde tem uma igreja viva, os demônios já não conseguem se manifestar nas casas de sinagoga de Satanás. E quando os demônios fazem o vai e vem, o homem vai mostrar o poder das trevas, pode adivinhar e não sei o quê. Mas quando os demônios estão impedidos porque o céu está coberto de chama, então ele tem que retirar-se. Território ocupado. Você crê disso, amém? Glória. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vocês querem ver prova disso? Estende as mãos no alto estrada. Estende a mão nessa estrada aqui. Toda a igreja. Vocês vão ver. Pai, eu fecho as portas dos demônios em todas as sinagogas que estão nesse alto estrada do Cacoaco até Benfica.